Prepare-se porque os próximos 15 minutos vão te mostrar que a realidade pode ser muito mais assustadora do que qualquer filme de terror. Estou falando de fatos reais, comprovados pela ciência, documentados por especialistas, coisas que estão acontecendo agora mesmo no mundo real. Não é ficção, não é teoria da conspiração. É a verdade nua e crua que vai fazer você olhar para o mundo de um jeito completamente diferente. E o mais perturbador, alguns desses fatos estão tão próximos de você que talvez você nunca mais durma tranquilo depois de saber. Fica até o final, porque o número 1 é tão aterrorizante que você vai querer que fosse mentira, mas infelizmente é real demais. Mas antes de mergulhar nessas verdades assustadoras, se inscreve no canal e deixa aquele like, porque esse tipo de conteúdo requer muita pesquisa de fontes confiáveis para separar fato de ficção. E comenta lá embaixo qual desses fatos te deixou mais apavorado. Quero ver quem consegue chegar até o final sem se arrepiar. Bora lá! Começando com o número 10. Existem mais de 200 cadáveres no Monte Everest, sendo usados como pontos de referência. A montanha mais alta do mundo é também um cemitério congelado. As condições extremas no topo, com temperaturas de 40 graus negativos, ventos de mais de 300 km por hora e ar com 1/3 do oxigênio do nível do mar, tornam impossível ou perigoso demais resgatar os corpos dos alpinistas que morrem lá. Muitos desses cadáveres estão na chamada Zona da Morte, acima de 8.000 metros, onde o corpo humano literalmente começa a morrer célula por célula pela falta de oxigênio. Alguns corpos estão lá há décadas, perfeitamente preservados pelo frio extremo, e os alpinistas passam por eles no caminho para o cume. O corpo mais famoso é o do indiano Tshewang Paljor, conhecido como Botas Verdes, que morreu em 1996 e ficou na trilha principal por anos, servindo de marco para outros escaladores. As famílias sabem onde os corpos estão, mas trazer um corpo de volta pode custar até $100.000 e colocar vidas em risco. Então a maioria permanece lá como lembretes congelados dos perigos da montanha. É assustador pensar que você está literalmente caminhando por um cemitério a céu aberto, enquanto tenta realizar o sonho de conquistar o Everest. No número 9 temos o fato de que aranhas comem até 800 milhões de toneladas de insetos por ano. Para colocar isso em perspectiva, toda a população humana do planeta consome cerca de 400 milhões de toneladas de carne e peixe anualmente. Isso significa que as aranhas, como espécie, consomem o dobro de carne que todos os 7 bilhões de humanos juntos. Existem cerca de 1 quadrilhão de aranhas no mundo. Isso é um número com 15 zeros. E elas estão em todos os lugares. Estudos mostram que você nunca está a mais de 3 metros de uma aranha. Não importa onde você esteja, no seu quarto, agora mesmo, na sua casa, no escritório, elas estão lá, escondidas em cantos, atrás de móveis, dentro de frestas. E enquanto você dorme, elas estão caçando ativamente, comendo mosquitos, baratas, traças e qualquer outro inseto que cruzar seu caminho. Sem as aranhas, a população de insetos explodiria de forma catastrófica, transformando o planeta em um pesadelo infestado. Então sim, elas são assustadoras, mas também são essenciais. A parte mais perturbadora é que mesmo que você tenha pavor de aranhas, você está dividindo seu espaço com dezenas delas neste exato momento e provavelmente nunca vai ver a maioria delas. Chegando ao número 8, existe uma ilha no Brasil que é tão perigosa que o governo proíbe qualquer pessoa de visitá-la. A Ilha da Queimada Grande, localizada no litoral de São Paulo, tem a maior concentração de serpentes venenosas por metro quadrado do mundo inteiro. Estima-se que existem entre 2.000 e 4.000 jararacas ilhoas na ilha, uma espécie exclusiva daquele local, e 5 vezes mais venenosa que as jararacas do continente. Isso dá uma média de 1 a 5 cobras por metro quadrado. Em algumas áreas, o veneno dessa serpente é tão potente que causa necrose instantânea, insuficiência renal, hemorragia cerebral e morte em questão de horas se não tratado. A ilha não tem antídoto disponível porque ninguém pode ficar lá. Ela ficou isolada do continente há cerca de 11.000 anos. E as cobras evoluíram em um ambiente sem predadores terrestres, se alimentando principalmente de aves migratórias. O último farol da ilha foi desativado porque o faroleiro e sua família foram atacados por serpentes, que entraram na casa durante a noite. E segundo relatos locais, eles morreram de forma horrível, tentando escapar. Hoje, a Marinha do Brasil patrulha a área e impede que barcos se aproximem. Apenas pesquisadores com autorização especial podem visitar, sempre acompanhados de médicos e com um helicóptero de resgate em stand-by. É literalmente uma ilha do inferno real,
a apenas 30 quilômetros da costa brasileira. O número 7 vai fazer você pensar 2 vezes antes de nadar no oceano. Tubarões matam cerca de 10 pessoas por ano, mas hipopótamos matam 500. Isso mesmo, aquele animal fofinho e gordo que você vê em desenhos infantis é na verdade um dos animais mais mortais da África. Hipopótamos são extremamente territoriais, incrivelmente rápidos. Apesar do tamanho, podendo correr a 50 quilômetros por hora em terra, e tem mandíbulas que abrem a 150 graus com presas de 50 centímetros capazes de morder um crocodilo ao meio. Eles atacam barcos sem provocação, viram embarcações e esmagam pessoas com facilidade brutal. A maioria das mortes acontece quando pessoas em vilarejos africanos precisam atravessar rios ou buscar água, e os hipopótamos interpretam isso como invasão de território. Eles não comem as vítimas porque são herbívoros, apenas matam por agressão pura. Crocodilos do Nilo que convivem com hipopótamos evitam adultos porque sabem que podem ser destruídos. Existem vídeos documentados de hipopótamos atacando leões, rinocerontes e até elefantes. E aqui está a parte mais assustadora. Eles matam mais humanos que leões, leopardos, búfalos, rinocerontes e elefantes combinados na África. Então sim, esqueça os tubarões. O verdadeiro terror da natureza. Parece um brinquedo de pelúcia gigante. Passando para o número 6, o cérebro humano não consegue sentir dor, mas permanece consciente durante cirurgias cerebrais. Já falamos disso antes em outro contexto, mas a implicação assustadora aqui é que cirurgiões frequentemente operam pacientes acordados para mapear funções cerebrais críticas. O paciente está deitado na mesa cirúrgica, com o crânio aberto, o cérebro exposto e completamente consciente, conversando com a equipe médica, enquanto o cirurgião estimula diferentes áreas com eletrodos. Isso é feito especialmente em cirurgias de tumores cerebrais próximos a áreas de fala, movimento ou memória. O médico literalmente cutuca seu cérebro com um instrumento e pergunta o que você está sentindo ou se consegue mover a mão. Falar, lembrar de coisas. Pacientes relatam a experiência surreal de estar acordados, sentindo as vibrações das ferramentas, trabalhando dentro da própria cabeça, vendo reflexos de luz nas lentes dos óculos do cirurgião, ouvindo as conversas da equipe, mas sem sentir dor no cérebro em si. Alguns descrevem pressão estranha, sensações de puxão, sons metálicos amplificados, mas não dor. A parte mais perturbadora é a consciência total do que está acontecendo, enquanto literalmente mexem no órgão que cria sua consciência. Isso levanta questões filosóficas aterrorizantes sobre a natureza da identidade e da mente. No número 5 está a radiação de Chernobyl, que vai durar mais de 20 mil anos. O desastre nuclear de 1986 foi a pior catástrofe nuclear da história, liberando 400 vezes mais radiação que a bomba de Hiroshima. Hoje, mais de 38 anos depois, a zona de exclusão de 30 quilômetros ao redor da usina continua inabitável e continuará assim por milênios. Dentro do reator destruído existe uma massa fundida de combustível nuclear, concreto e metal, chamada de pé de elefante, com radiação tão intensa que 5 minutos de exposição direta causam tontura e fadiga, 10 minutos causam hemorragia interna, e 20 minutos são fatais dentro de dias. Fotografar essa massa nos anos 90 exigia câmeras em tripés controlados remotamente, porque a radiação destruía os filmes instantaneamente. A cidade abandonada de Pripyat é uma cápsula do tempo congelada em 1986, com parques de diversão enferrujados, apartamentos com mesas postas, brinquedos espalhados, tudo coberto de poeira radioativa. Animais selvagens retornaram e prosperaram na ausência de humanos, mas muitos nascem com mutações, deformidades e taxas de câncer altíssimas. O novo sarcófago de contenção, construído em 2016 que custou 2 bilhões de euros, foi projetado para durar 100 anos. Mas quando esse tempo acabar, outra estrutura precisará ser construída, e depois outra e outra, por centenas de gerações futuras. É um lembrete permanente de que alguns erros humanos duram mais que civilizações inteiras. Agora o número 4. Existem parasitas que controlam completamente o comportamento do hospedeiro. O Toxoplasma gondii infecta cerca de 1/3 da população mundial, incluindo você possivelmente, e estudos sugerem que ele altera o comportamento humano de formas sutis, mas mensuráveis. Em ratos, o parasita faz algo aterrorizante. Ele remove o medo de gatos, fazendo ratos infectados se sentirem atraídos pelo cheiro de urina de gato e se aproximarem deliberadamente de predadores. Isso porque o parasita só pode se reproduzir sexualmente
no intestino de felinos. Então ele literalmente hackeia o cérebro do rato para completar seu ciclo de vida. Em humanos, estudos correlacionam infecção por toxoplasma com maior propensão à esquizofrenia, comportamento de risco, tempos de reação mais lentos e até mudanças de personalidade. Mulheres infectadas tendem a ser mais extrovertidas e confiantes. Homens tendem a ser mais introvertidos e suspeitos. Mas tem pior. Existe um fungo chamado Ophiocordyceps que infecta formigas, toma controle total do sistema nervoso, força a formiga a escalar até uma folha específica na altura perfeita, morder a veia central e morrer presa lá, enquanto o fungo cresce do cérebro dela e espalha esporos. A formiga vira literalmente um zumbi controlado. E aqui está a parte assustadora. Existem mais de 1000 espécies desses fungos controladores de mente, cada uma especializada em um inseto diferente. A natureza criou controle mental real muito antes da ficção científica imaginar. Entrando no top 3. O número 3 é que prions são praticamente indestrutíveis e causam doenças cerebrais fatais. Prions são proteínas mal dobradas que transformam proteínas normais em versões defeituosas, criando uma reação em cadeia que literalmente derrete seu cérebro. A doença de Creutzfeldt-Jakob, a doença da vaca louca e a curu são causadas por prions. O assustador é que prions não são vírus ou bactérias, são apenas proteínas na forma errada, e isso significa que são impossíveis de matar. Eles sobrevivem à radiação que mata tudo mais. Resistem a temperaturas de 600 graus Celsius, que esterilizam instrumentos cirúrgicos. Não são destruídos por desinfetantes químicos, ácidos fortes ou bases. Instrumentos cirúrgicos usados em pacientes com doenças priônicas precisam ser destruídos, porque não existe forma de garantir que foram descontaminados. A doença é 100% fatal. Não tem cura, não tem tratamento. E o período de incubação pode ser décadas. Você pode estar infectado agora e não saber por 30 anos, até começar a perder memória, coordenação, sofrer demência progressiva e morrer em meses. O caso mais assustador foi da tribo Fora em Papua Nova Guiné, onde rituais funerários de canibalismo cerimonial espalharam curu, matando mais de 2.000 pessoas, antes da prática ser abandonada nos anos 60. Hoje ainda aparecem casos ocasionais de pessoas que participaram dos rituais há mais de 50 anos, provando que o prion pode ficar dormente por décadas antes de destruir o cérebro. Quase no final, o número 2 é que você pode morrer de insônia familiar fatal, e não existe cura. Essa é uma doença priônica, extremamente rara e hereditária, que remove completamente a capacidade de dormir. Começa com insônia progressiva que piora ao longo de meses. Depois vem alucinações, perda de peso severa, demência e finalmente morte por exaustão total do corpo. A doença ataca uma parte específica do tálamo, o centro de controle do sono, e simplesmente a destrói. Não importa quantos remédios para dormir você tome, sedativos, anestesia, nada funciona porque a parte do cérebro que permite o sono foi literalmente comida por prions. Pacientes ficam presos em um estado de semiconsciência, nem acordados nem dormindo, apenas existindo em um inferno de fadiga sem fim. O caso mais documentado é de Michael Cork, que morreu em 1993, após 6 meses sem dormir um único minuto. Ele perdeu 22 quilos, teve alucinações constantes, perdeu a capacidade de falar e se mover, e finalmente morreu completamente exausto, aos 42 anos. Apenas 40 famílias no mundo inteiro carregam a mutação genética que causa a doença. E se você tem o gene, existe 50% de chance de desenvolver a doença eventualmente, geralmente entre 30 e 60 anos de idade. Uma vez que começa, você tem entre 7 e 36 meses de vida. E vai passar esse tempo gradualmente perdendo a sanidade enquanto seu corpo implora por um sono que nunca virá. É uma das formas mais aterrorizantes de morrer que existe. E finalmente, o número 1. O mais assustador de todos. A falsa morte cerebral, ou síndrome de Lockheed. Imagine estar completamente consciente, pensando, ouvindo, vendo tudo ao seu redor, mas sendo completamente incapaz de se mover ou se comunicar. Você está preso dentro do próprio corpo, como em uma cela de prisão de carne. Isso acontece quando há dano ao tronco cerebral, que corta a conexão entre o cérebro e o corpo, geralmente por derrame ou trauma. A pessoa fica paralisada do pescoço para baixo, incapaz de falar, mover braços ou pernas, mas completamente consciente de tudo. O pior cenário é quando isso é confundido com estado vegetativo ou coma, e a pessoa fica consciente, gritando dentro da própria mente, enquanto médicos e família discutem desligar os aparelhos.
Jean-Dominique Bauby, editor da revista Elle Francesa, teve um derrame massivo em 1995 e ficou com Locked-in Syndrome. Ele conseguia apenas mover o olho esquerdo. Durante meses, ele teve que ouvir discussões sobre sua qualidade de vida e se valia a pena mantê-lo vivo, sem poder dizer que estava completamente consciente. Eventualmente descobriram que ele piscava intencionalmente. E ele ditou um livro inteiro, letra por letra, piscando para cada caractere do alfabeto. O livro, O Escafandro e a Borboleta, descreve o horror de estar preso em um corpo morto com uma mente viva. Ele morreu dias após o livro ser publicado. Estudos recentes usando ressonância magnética funcional descobriram que alguns pacientes diagnosticados em estado vegetativo estão, na verdade, completamente conscientes, presos há anos, sem ninguém saber. É o pesadelo definitivo. Estar vivo, mas ser tratado como morto, consciente, mas invisível, gritando em silêncio enquanto o mundo segue sem você. E aí? Conseguiu chegar até o final sem se arrepiar? Qual desses fatos reais te deixou mais perturbado? O que me assombra é definitivamente a Locked-in Syndrome. Imaginar estar preso assim é pior que qualquer filme de terror. Se você está com a pele arrepiada e questionando a realidade, deixa aquele like, se inscreve no canal para mais fatos reais que são mais assustadores que ficção. E comenta lá embaixo qual te deixou mais apavorado. Compartilha com aquela pessoa corajosa que aguenta esse tipo de conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. Se você conseguir dormir depois desse, valeu e até a próxima.